Olá, professores de todos os cantos do Brasil. É com muita alegria que eu recebo esse convite para estarmos nesta noite conversando sobre um tema tão importante para o nosso fazer no início do ano letivo. E aproveito para falar com vocês que estão aqui comigo nesta noite, que vocês vão escrevendo no chat do lugar onde vocês estão. É muito bacana quando a gente olha depois e ver até onde, né, alcançou a nossa voz, tá bom? Vão escrevendo de onde vocês são. E para quem não teve a oportunidade de me ver por aqui ainda, meu nome é Gislaine Nara, sou professora formadora de professores do município de Cachoeiro de Itapemirim, no Espírito Santo, vocês conhecem? Né? Professora alfabetizadora do chão da sala de aula. Aí tem aqui algumas especializações que eu fiz para me ajudar no fazer docente, né? Mais com a preocupação, né, com a formação continuada, porque a gente nunca sai pronto de uma formação e às vezes a gente termina o ano reconhecendo, né, que a gente precisa continuar estudando. Tem aqui também o meu endereço eletrônico, né, o contato que vocês me encontram nas redes sociais, para a gente continuar falando, conversando sobre educação. Então, hoje nós vamos falar, como eu falei anteriormente, de um tema que esse ano você vai ouvir bastante. Você vai precisar pesquisar bastante sobre ele, porque a gente nunca consegue esgotar todo esse tema com uma conversa de uma hora como nós vamos ter hoje, né? Mas o que eu espero, né, desta noite é assim, semear no coração, na ideia de vocês aí, a vontade de continuar pesquisando, para que nós possamos continuar ou ser assertivo na sala de aula com as nossas escolhas pedagógicas. E para início de conversa, né, eu sei que você já colocou da onde vocês, né, você já colocou da onde você é. Eu trouxe aqui uma imagem muito conhecida, né? Por onde começar? Daí intitulei essa imagem. Então, aqui nós temos uma conversa da Alice com o gato. Eu sei que essa conversa, né, essa frase, é uma frase muito conhecida das reuniões de professores em todo o canto do país, né? No qual a Alice pergunta ao gato, qual direção ela deve seguir. E o gato pergunta, né, a Alice, ele responde a Alice com outra pergunta. Mas aonde você quer chegar? E a Alice, né, fala que não sabe ou não responde, e o gato retoma, bem, para quem não sabe aonde quer ir, qualquer caminho serve. Eu sempre falo com meus colegas professores o quão importante é, no início do ano letivo, nós traçarmos as nossas metas enquanto profissionais da educação, enquanto professor de determinada sala. Aonde eu quero chegar com os meus estudantes? E isso vai facilitar, prof, de você traçar um caminho que esteja de acordo com essa meta de onde você quer chegar. E quando eu falo de caminho e de escolhas, eu não quero aqui nesta noite comentar com vocês só sobre a avaliação externa ou as habilidades, né? Quando eu falo de onde chegar, por onde começar, ou qual a nossa meta, eu quero que você pense em todo o currículo.
Quando nós conversarmos aqui na plataforma, seja em live, ou seja nos nossos encontros quinzenais, nós vamos falar apenas de um fragmento do currículo, né? Que são as habilidades, sobre os itens, mas é preciso considerar que aonde a sua escola está inserida, tem um currículo aí muito especial a ser cumprido, relacionado ao dia a dia, ao território de onde essas crianças estão, né? Então, quando a gente conversa aqui aonde eu quero chegar ou por onde começar, a gente vai pensar nesse currículo como um todo. Hoje, aqui especificamente, nós vamos falar de um fragmento, de uma parte desse currículo, ok, profs? Porque às vezes eu encontro com alguns colegas do professores e eles falam assim, mas vocês só sabem falar de avaliação como se o mundo, né, girasse em torno da avaliação. Não é bem assim. A gente fala de avaliação porque a gente quer ajudar você a familiarizar os seus estudantes com as avaliações que vão chegar para ele esse ano. E diga-se de passagem, profs, em vários estados, os estudantes vão passar por duas avaliações muito importantes. Aqui no meu estado, no Espírito Santo, a gente vai passar pela avaliação do PAEBS e do SAEBS. Então, do PAEBS e do SAEB. Eu não sei como é o nome da avaliação estadual aí do estado de vocês. Aproveita para colocar aqui qual o nome, né? Eu sei que tem nomes diferentes dependendo do estado, tá bom? Então, esse por onde começar aqui, eu quero que você faça a reflexão tanto do que a gente vai conversar, quais os caminhos que você vai escolher, qual o caminho, né? Quanto pensar nesse currículo como um todo, tá bom? Então, como eu falei anteriormente, nós vamos trabalhar aqui, vamos conversar sobre como relacionar as habilidades da BNCC com a escala de proficiência do SAEB. E eu não sei, prof, se você já está na sala há muito tempo, se você está começando agora. Eu gosto sempre de pensar que aqui tem um professor que está começando agora, mas tem professores também que estão sempre se atualizando e gosta de participar desses movimentos, desses momentos que vamos tratar de assuntos relacionados ao nosso fazer na sala de aula, né? Mas se você está começando esse ano, você deve estar pensando assim: que escala é essa, Gislene? Escala de proficiência, SAEB? Eu vou tentar fazer um pano de fundo aqui para vocês, para ajudar você que está começando a entender melhor. Então vamos lá. Eu trouxe aqui uma definição de escala que eu encontrei lá no Michaelis, né, no dicionário Michaelis da UOL, que fala bem assim. Aí eu grifei aqui duas definições que eu achei legal para a gente conversar essa noite. Primeiro, escala como conjunto de degraus que permite que se vá de um nível mais baixo para nível mais baixo de um edifício a outro mais alto e vice-versa. Essa é uma das definições. E a outra definição que eu queria conversar com vocês hoje é uma série de espaços separados por traços ou pontos, usado para medir distâncias ou quantidades e graduação, né? Então, para a primeira definição, eu trouxe uma imagem ali, né? Conjunto de degraus que nos permite, né, avançar para um próximo nível. A outra série de espaços separados por traços que eu logo trouxe uma imagem aqui de uma trema, né? De um metro, de uma régua. Essa é a ideia que eu quero trazer para vocês hoje e trazer uma ilustração para nos ajudar a perceber essa escala, a importância dessa escala. Tudo certo por aí até agora, profs? Então, aí essa escala, esse metro, eu trouxe uma situação aqui para a gente conversar. Isso tudo para fazer um pano de fundo, né, uma entrada para o nosso conteúdo, que é relacionar as habilidades da BNCC com a escala de proficiência do SAEB. Aí, olha só, quando eu coloquei aquela definição lá embaixo, né, né, um conjunto de pontos, né, que nos lembra uma régua, um metro, né, uma fita métrica, aí eu trouxe aqui, olha, a unidade fundamental para medir comprimento é o metro.
Aí eu trouxe aqui, medindo uma criança que deve ter mais ou menos uns 2 meses, né, de vida, né, que deve ter mais ou menos uns 55 a 60 centímetros. Com a mesma fita, a gente pode medir uma criança de 6 anos, que deve ter mais ou menos 1,10 m a 90 centímetros. E eu trouxe também uma fotografia de um jovem rapaz, né, de um adulto, que deve girar em torno de 1,70 m, 1,80 m, se a gente considerar a doutora que está ao lado dele. Então, o metro, graças a seus múltiplos e submúltiplos, eu posso medir, né, o tamanho de uma criança, né, recém-nascido a um adulto, né? Então, por quê? Porque a unidade fundamental é o metro. Então, para comparar com a escala, eu posso falar que a escala de proficiência é uma fita métrica que não mede a altura, mede cognição. Isso, ela vai medir a cognição, nada de altura. Vai medir esse esforço, né, esse trabalho que a criança tem, ou o adulto, para resolver uma questão. A escala de proficiência pode ser visualizada como uma régua que nos permite, através dos itens realizados pelos estudantes, aferir suas habilidades do nível mais baixo para o mais alto de forma contínua. Entendeu, profs? Então, se lá no metro os múltiplos e submúltiplos cooperam, né, para que possa medir com a mesma fita pessoas de tamanhos diferentes, na escala de proficiência, a gente pode falar que é como se a unidade de medida fosse o item. O item e o grau de dificuldade que é posto em cada item de acordo com as habilidades que vão ser cobradas ali. A escala de proficiência do SAEB é uma linha contínua e crescente que organiza o desempenho dos alunos com base na metodologia da teoria de resposta ao item. Vocês já ouviram falar sobre isso? Sobre a teoria de resposta ao item? Levando em consideração não somente a quantidade de acerto, mas também quais questões o aluno acertou, quais errou e quais possivelmente acertou no chute, além de outros fatores. Quando a gente fala de teoria de resposta ao item, que é a forma onde vai, né, corrigir, olhar para a questão, olhar para o item, é porque nós temos dois tipos, né, de testes, né? O que vai ser avaliado de acordo com a teoria de resposta ao item e a teoria clássica e a teoria clássica de testes, né? A comum do dia a dia, aquela que a gente faz as respostas, aqueles questionários que a gente dá na sala de aula, ou as provinhas que a gente vai dando para as crianças, que aí se duas crianças acertaram, né, duas questões, elas vão ter a mesma nota da prova. Essa é a teoria clássica de teste, né? Duas crianças acertaram cada uma duas questões, então todas as duas vão ter a mesma nota, não importando, né, se uma, de repente, uma pergunta a criança precisa fazer um esforço cognitivo maior do que a outra. Já a teoria de resposta ao item leva em consideração exatamente isso, né? O grau de dificuldade, né? O grau de esforço cognitivo que a criança vai responder aquela questão. E isso vai facilitar, não. Isso vai nos mostrar ou vai nos dizer se aquela criança às vezes acertou aquela questão no chute. Porque se ela errou uma questão básica, uma fácil, e acertou as difíceis, né, pode ter acontecido da criança ter, né, chutado aquela questão, e até mesmo a gente olhar pelos próprios caminhos que a criança vai mostrando para a gente através da teoria de resposta ao item, quando a gente olha para o distrator que a criança marcou. Então, os itens, né, que a gente vai encontrar numa avaliação externa, eles são elaborados com base nas matrizes de referência das redes e dos sistemas de ensino. E o que é matrizes de referência, Gislaine? É o documento, né, que vai nortear, que vai definir
quais habilidades que vão ser cobradas naquele questionário, naquela avaliação. Então, a matriz de referência que a gente tem uma matriz de referência do SAEB, no qual tem as habilidades ali específicas, habilidades mensuráveis para se cobrar numa avaliação. Ah, Gislene, mas ali eu tenho todas as habilidades, tudo que o menino precisa saber? Não. Lembra como eu falei para vocês que a gente não vai conversar hoje sobre todo o currículo, mas a gente vai conversar sobre as habilidades que está proposta ali numa matriz de referência para a gente dialogar com essa escala de proficiência, ok? O item ele também é chamado de atividade ou questão por algumas pessoas. Essa definição eu achei lá no CAED, né? Vocês podem encontrar essas informações que eu trouxe aqui para vocês pesquisando e de maneira até mais aprofundada. Aqui o nosso propósito aqui é trazer para vocês algumas nomenclaturas que é importante você, professor, especialista em alfabetização, professor que está lá no quinto ano, saber essas nomenclaturas que vão facilitar para vocês, às vezes, na hora que for numa palestra, entender aquilo que ampliar o vocabulário mesmo de vocês com questões, com palavras que você vai encontrar, ouvir sempre quando estiver a conversa, o tema da conversa for avaliação externa, né? O tema da palestra ou o livro que você vai procurar ler. Então, tem umas nomenclaturas que nós, professores, precisamos nos aprimorar. Então, o item, algumas pessoas também chamam de atividade ou questão, é um instrumento avaliativo que permite aferir se um estudante desenvolveu ou não determinada habilidade ou competência. Tudo certo até aí, profs? Eu estou falando assim aqui rápido para a gente chegar lá nas habilidades, que é o que a gente, né, o tema da nossa conversa. Mas eu precisei, né, fazer esse pano de fundo para a gente entender o que é essa escala, né? O que é essa escala? Tá bom? Então vamos continuar a nossa conversa. Aí lembra que a gente falou das habilidades da matriz, né, de referência que eu trouxe, as habilidades da matriz de língua portuguesa do segundo ano do ensino fundamental, que é dividido, né, em três eixos, que a gente já conversou bastante em alguns encontros aqui. Então, nós temos o eixo da apropriação do sistema de escrita alfabética, o eixo leitura e o eixo da produção textual. No eixo da apropriação do sistema de escrita alfabética, se eu estou aqui falando com professores do segundo ano, ele pode até encontrar algumas crianças que ele precisa de um trabalho de recomposição ou até mesmo um trabalho de reforço com essas habilidades relacionadas à apropriação do sistema de escrita alfabética. Agora, se você é professor do primeiro ano, aqui é o pulo do gato, né? É aqui que a gente vai começar. É aqui que a gente vai trabalhar com a criança nesse início, através dos textos, porque isso a gente já sabe, né, gente? De acordo com a BNCC, todo o trabalho que a gente faz em sala de aula precisa ter o texto como norteador desse trabalho. Tudo tem que partir do texto, né? E quando a gente olha para as habilidades de apropriação do sistema de escrita alfabética, a gente vê ali ler palavras e escrever palavras não está no eixo leitura, está no eixo de apropriação do sistema de escrita. Porque acredita-se que só quando a criança consegue fazer uma imagem daquela frase ali, entender aquele contexto onde a palavra está inserida, que a gente pode chamar essa criança de uma criança leitora, leitor iniciante, né? Se a criança só lê a palavra e ela fica assim lendo de forma pausada, né? O macaco pulou na árvore. Muitas das vezes essa criança, ela fez tanto esforço cognitivo para decifrar esse código, né, para ler de forma assim pausada, que ela termina a frase sem compreender o que aquela frase está dizendo, né? A gente tem várias propagandas que falam sobre isso. Vocês já ouviram? Quem lembra daquela? P-A-P-A-N-N, né? L-A lá. Em vez dela ler panela, ela lê caçarola, por causa da imagem, né? A mesma coisa, acho que foi da abelha, quem fala marimbondo, né? Porque ela fez a leitura da imagem
porque o fato dela ficar decodificando ali, né, ela gasta muito esforço, o cérebro faz muito esforço para decodificar e sobra pouco espaço para compreensão, para interpretação. Por isso é tão importante o trabalho com a fluência, que não é o nosso caso hoje. Mas voltamos aqui, profs. Então, nós temos no eixo do conhecimento, apropriação do sistema de escrita, essas habilidades, no eixo leitura, essas habilidades que estão aqui descritas, e produção textual, escrever texto, né? Então, quando a criança já consegue ali escrever um texto curto. Eu trouxe aqui a matriz só para a gente conhecer, mas quando a gente escolheu como tema relacionar as habilidades da BNCC com a escala de proficiência, a gente olha para essa matriz e entende, principalmente, se eu estou iniciando o processo de alfabetização, que aqui, na hora que a gente fala assim, relacionar elemento sonoro ou ler palavras, existem outras habilidades que a gente precisa trabalhar também com a criança, que não está descrita aqui. Exemplo, dentro de relacionar elemento sonoro, é a criança compreender o som de cada fonema, compreender os fonemas, ela identificar os fonemas, né? Que é uma habilidade anterior lá, né? Que é uma habilidade inicial lá da BNCC, não está aqui. Como aqui a gente fala de uma escala, de uma matriz de língua portuguesa do segundo ano, espera que a criança já domina, já reconhece que também não está aqui, né, que a gente escreve com letras, que a gente, na hora que a gente vai fazer uma produção de texto, a gente não usa ali, né, na nossa frase, imagens para ajudar a explicar que nós estamos falando, né? A criança já precisa reconhecer outros sinais além das letras e não é cobrado aqui. Mas a gente entende que para chegar nesse lugar, tem outras habilidades anteriores que a gente precisa trabalhar com a criança. Aqui na nossa matriz estão as habilidades que são mensuráveis, que a gente consegue medir. Ok, profs, tudo certo por aí? Vou falando para a gente chegar onde, né? Aí eu trouxe para vocês aqui também, né? Tem até na nova matriz um glossário dos conceitos utilizados no âmbito da avaliação de língua portuguesa do segundo ano do ensino fundamental. Lembra quando eu falei para vocês que a gente precisa estar sempre ampliando o nosso vocabulário para a gente entender os comandos que a gente precisa preparar para os nossos estudantes? Então, quando vocês forem lá olhar a nova matriz, ou olhar a escala de proficiência, você vai encontrar algumas palavras, algumas frases como regularidades diretas entre grafemas e fonemas. Então, nessa relação grafemas e fonemas, a gente pode chamar de regularidades diretas aquelas letras que ela tem, que a gente chama também de letras bionívocas, né? Ela tem o mesmo som, independe do lugar que ela está na palavra. A gente chamava de bionívoca, monogâmica, né? Que ela é fiel àquele som, né? Então, isso é regularidade direta. Exemplo, quando a gente vê bota, né? O som do B, se eu trocar o B de lugar, eu vou formar uma outra palavra, porque bota, ela inicia com a letra B. Ela só, esse som, o B ele vai ter o som do B se ele está no início, se ele está no meio, se ele está no final. A mesma coisa acontece com D, com F, com P, com T e com V, tá? Quando grupos de letras, se a gente pensar nos dígrafos, o NH também tem um único som, né? Diferente do CH, né? Então, assim, é só para a gente entender o que é regularidade direta. Regularidades contextuais entre grafemas e fonemas são aquelas letras que, dependendo do lugar que elas estão, elas mudam o som. Exemplo mais simples que a gente trabalha com a criança é a letra R. Se ela estiver no início, ela tem um som. Se ela estiver no meio entre duas vogais, é outro som. Ok, prof? Então, regularidade direta, né? Relação bionívoca entre grafema e fonema. Um único som. Regularidade contextuais são aquelas letras que mudam o som conforme o lugar que elas estejam, né, estejam na palavra.
Aí tem outra coisa que vocês vão encontrar bastante, a estrutura silábica canônica e não canônica. Isso não tem a ver com as dificuldades que alguns professores acreditam. Por quê? Estrutura silábica canônica, que a gente chama de CV, né? É aquela que a gente vai encontrar consoante e vogal. Sempre, né? Ma, lá. Consoante, vogal, consoante, vogal. As duas sílabas é de consoante e vogal. Agora, não canônica é aquela que não obedece a esse padrão. Por exemplo, aba. Se a gente olhar a aba, são sílabas simples, mas quando eu coloco ali a primeira sílaba só com a vogal, ela não ela não está obedecendo, né, esse consoante vogal, então ela é não canônica. Então a gente vai encontrar a estrutura silábica canônica e não canônica. Também você vai encontrar textos curtos na escala de proficiência. Até o ano passado, texto curto era texto de 2 a 6 linhas. Na nova matriz que está aí saindo, a gente já encontra em alguns documentos, né, em alguns lugares, a nova escala de proficiência. Lá já vai estar texto curto com de 2 a 10 linhas. Então, isso é para a gente pensar porque a gente vai precisar planejar para essas crianças, né, professor? Fala aí se você já sabia que texto curto anteriormente era de 2 a 6 linhas e que na nova escala de proficiência o texto curto é de 2 a 10 linhas, tá bom? Vocês já sabiam disso? Que mudou? Sim, profs. Aí também você vai encontrar frase direta, né? Frase na ordem direta e voz ativa. É aquela frase que a gente sempre encontra o sujeito, o verbo, né? E a ação ali, o sujeito, a ação e o complemento daquela ação, né? O menino joga a bola, né? Então, isso está relacionado a essa frase na ordem direta e voz ativa. Ok? Isso é só eu trouxe aqui, são palavras, são frases que vocês, na hora que forem ler a escala de proficiência, vocês vão encontrar, então, para ajudar vocês a entenderem todo o contexto. Ok, profs? Aí eu trouxe aqui para vocês a minha escala do ano passado. Sim, profs, eu poderia trazer a nova, né? Mas como em algumas partes, né, em alguns lugares eu encontrei a nova e outros não, eu preferi conversar com vocês hoje sobre a escala que a gente usou ano passado, mas eu trouxe no finalzinho dessa conversa a nova. Por quê? Para o nosso diálogo ser mais assertivo. Aqui nós temos a maioria das habilidades estão relacionadas à leitura, né? E para ajudar vocês a entenderem e fazer sozinhos, aí no seu dia a dia, essa relação com as habilidades da BNCC. Olha aqui aquilo que eu falei no início, lembra? Quando eu falei da escada, escala e escada. E aqui, olha só, o nível 1, nível 2, nível 3, nível 4, nível 5, nível 6, nível 7, nível 8. É a nossa escala de proficiência para o segundo ano, ela tem 8 degraus. Ah, Gislene, mas isso tudo meu estudante do segundo ano precisa dominar? Olha, quando eu converso com meus professores aqui, tete a tete, né? Quando o governo ele pensa uma avaliação para ele saber como as crianças do país, né, estão, né, quais as habilidades, as competências que eles já dominaram, quais eles precisam dominar, eles não pensam só apenas naquilo que a criança ainda não domina e naquilo que ele já domina. Ele pensa também em outras habilidades que estão para além daquele ano para ver quantas crianças já dominam mais habilidades do que é ali para a série em que ele está. Então, há algumas habilidades, algumas questões, alguns itens que você encontrar na avaliação, você vai olhar para ele e vai falar: puxa vida, isso aqui parece conteúdo de terceiro ano. Então, tem isso. Aqueles textos mais longos, em que o menino precisa fazer uma inferência, ali, texto, né, que ele precisa fazer, não tem uma imagem para ajudar, então essa habilidade está para além do nível ali de proficiência do ano que a criança está realizando aquela avaliação. Então a gente vai encontrar
questões, né, que são básicas, questões, né, itens proficientes e itens avançados para o ano que a criança está estudando, tá bom? Percebem que eles estão em progressão. Por quê? Quando termina um nível, e a gente vai falar do outro nível, o outro nível, para a criança ser considerada estar no nível superior, ela já tem que ter dominado as habilidades do nível anterior, tá bom? Então, ele vai subir do degrau, dominando as habilidades do primeiro degrau e outras que ele vai conseguir. E é assim progressivamente. Ok, profs? Estou sendo clara? Então, aí agora a gente vai pensar como a gente faz essa relação, né? Aí você deve estar, nossa, Gislaine, eu já tenho que fazer a relação com as habilidades da nova matriz, do SAEB. Agora você já quer conversar que, além disso, eu tenho que pensar nas habilidades da BNCC? Sim, porque você não tem criança de um nível só, né? Você tem, e quando você vai trabalhar com a criança, ela às vezes ela vai ter uma dificuldade que ela vai precisar que você volte com uma habilidade que não está descrita ali na nova matriz, você vai olhar lá nas habilidades da BNCC, uma anterior, para ajudar essa criança a compreender, ok? Aí vamos lá. Aí eu trouxe aqui, olha, para a gente conversar, primeiramente, fazer essa relação do nível um, né, com a escala, né, com habilidades que ali está no nível um e do nível 2. Aí eu trouxe aqui também o eixo, né, do SAEB, o eixo de apropriação do sistema de escrita alfabética, com as habilidades da nova matriz, ok? Então, engraçado que eu fiz esse slide várias vezes, porque eu ia fazendo, né, do jeito que eu faço no caderno, né, traçando, riscando uma coisa com a outra. Depois eu tentei organizar aqui de uma forma que para ajudar vocês a fazerem essa relação com o dever que você vai dar no dia a dia. Ok, profs? Então vamos lá. Nível um, que é o nível basicão para o segundo ano, mas é basicão para o segundo ano, mas de repente nem não é basicão para todo mundo. Eu tenho crianças que eu preciso ajudar ainda, sair, avançar desse nível. E também não é basicão para o estudante que está lá no primeiro ano e que também está aqui nessa conversa. Sim, professores, vocês estão aqui representando os estudantes de toda uma turma, né? Então a gente está aqui, a gente vai pensar no João, no Antônio, no Pedro, da Maria, né? Das crianças que você teve no ano passado, de repente até. Então vamos lá. É considerado basicão, né? As crianças que leem palavras de sílabas com sílabas canônicas ou com sílabas canônicas e não canônicas a partir da palavra ditada com apoio de imagem. Mas, Gislaine, por que tá ali, tá palavra de sílaba com sílaba canônica e depois repete com sílabas canônicas e não canônicas? Lembra que a gente conversou que a escala, através do item, através da habilidade cobrada no item, através do esforço cognitivo que a criança vai fazer para responder aquela questão, e às vezes do erro que ela vai cometer ali, né, o distrator, ceder ao distrator, eu vou descobrir aonde que eu vou intervir de forma mais assertiva. Exemplo aqui, nesse nível um. Ler palavras de sílaba com sílabas canônicas. Eu tenho mala, né? Uma palavra de sílaba com sílaba canônica, né? Que as duas sílabas são canônicas. Mas como eu falei anteriormente, eu tenho aba, que também é uma palavra de sílaba e que é com uma sílaba não canônica e uma canônica. Percebem que é diferente? Então, às vezes, quando eu estou trabalhando ali com a criança, aquela habilidade 1201, da criança decodificar palavras, né, de uso frequente, ler globalmente por memorização, aqueles livrinhos que eu trabalho, o Macaco e a Mola, né? Então, para a criança, ela consegue identificar, decodificar facilmente as palavras com as sílabas, que as duas sílabas são canônicas, né? Aí, quando ela começa a perceber
a não canônica, muitas das nossas crianças, elas vão colocar um som ali na frente do A, ou até mesmo ignorar esse A, porque acha que tem que ter uma consoante antes. A criança fica ali naquele esforço cognitivo, ela fica ali naquele desafio ali para conseguir decifrar. Então, esse é o nível um. Então, uma outra reflexão que eu quero trazer para vocês, professores do segundo ano e do primeiro ano. Quando a gente olha a escala de proficiência e olha o nível um, nível 2, a gente já percebe que quando eu falo em palavras de sílaba com sílaba canônica e não canônica, se eu sou um professor que eu vou trabalhar o ano inteiro seguindo as letras do alfabeto, B, C, D, né? Provavelmente, quando chegar a minha avaliação diagnóstica, a minha avaliação externa ou a avaliação que vai chegar ali no segundo mês, a minha criança não vai conseguir ler palavras de sílabas com todas as sílabas canônicas, porque eu comecei com B, então ela só lê palavra com B ali. Depois eu jogo um C, ela vai ler boca, cabo, cuia, né, cubo, né? Mas aí a avaliação ela vai trazer outras palavras canônicas. Isso é uma reflexão que a gente precisa fazer em quando eu trago o texto para a sala de aula, tá apresentando para a criança os diferentes sons, ou tá trabalhando com a criança inicialmente com as com as letras, com os nomes das crianças, porque através das fichas do nome, né, daquela do cartaz com o nome das crianças, eu tenho ali todas as sílabas que as crianças vão estudar ao longo de todo o ano. Então, quando eu trabalho um texto, não fica só com aquela letra inicial, né, daquele personagem. Ah, o texto é do macaco, a gente só vai estudar o M. Procure estar ali conversando com a criança sobre os outros sons que aparecem ali na palavra também. Porque a criança que chega na nossa sala, ele conhece a letra que é da mamãe, que é do papai, ele vem com uma experiência leitora já do seu cotidiano. Ele tem alguns conhecimentos prévios que é bom a gente aproveitar e fazer escolhas mais assertivas. No nível 2 percebe que de um nível para o outro mudou o quê? Se no nível um tinha palavras de sílabas, no nível 2 tem palavras trissílabas com sílabas canônicas e não canônicas. Então, percebe que no nível 2 não aparece mais palavras com sílabas só canônicas. Então, misturadas ali, eu tenho canônica e não canônica. E são dois níveis basicão, né? Por que que eu estou falando isso? Se você está no segundo ano, prof, você precisa pensar as atividades no dia a dia que você não fica muito tempo ali em apenas um som. E se você está no primeiro ano, prof, você já vai pensando uma forma de trabalhar. Tem várias sugestões, vídeos na internet, onde você faz uso. Às vezes a gente fica inseguro, né? E quer trabalhar da forma que a gente foi alfabetizado, mas escolha uma maneira de trabalhar quando você vai trabalhar. Quando você for fazer leitura com as crianças, já tenha outros sons para além só daquele que você pensou em trabalhar apenas um dia, né? Aí, olha só, eu trouxe aqui os dois níveis, o eixo do conhecimento de apropriação do sistema de escrita alfabética. Quando a gente fala aqui, a gente já pensa no primeiro ano, ou no início da alfabetização. A gente pensa na criança que ainda não se apropriou do sistema de escrita alfabética. Não lê palavra, faz trocas ainda, né? Tem dificuldade para escrever palavras. Lá, quando a gente falou do glossário, eu ainda não falei dos níveis de escrita que você vai encontrar muito na escala de proficiência, né? Os níveis de escrita que a gente conheceu, né, com Emília Ferreira, Ana Teberoski, né? Que é o silábico alfabético, pré-silábico. Então, você vai encontrar também essas palavras, né? Esses nomes, quando você for estudar a escala. Aí, lembra que eu falei para vocês que, embora a gente tenha na habilidade da matriz do Saeb, a gente tem apenas relacionar elemento sonoro com a sua representação escrita, ler palavras e escrever palavras, nós temos aqui outras habilidades, porque se
A criança, quando for trabalhar, relacionar elemento sonoro com a sua representação escrita, esses elementos sonoros pode ser a pauta sonora da palavra. Então, a criança, ela precisa segmentar oralmente palavras em sílabas. Essa criança, ela precisa ter contato com poesias, com músicas, ela precisa ir percebendo que a palavra é composta por pedaços. Então, a habilidade 0106 não está ali na nova matriz, mas ela se encaixa dentro de relacionar elemento sonoro com a sua representação escrita. Assim como a 0108, que é a propriamente relacionar elemento sonoro, como é também a 0109, a 0113, que é comparar palavras identificando semelhanças e diferenças. Na 09, entre sílabas iniciais, e na 13, entre sílabas mediais e finais. Se eu estou falando de relacionar elemento sonoro, tem aquela atividade que a gente encontra lá na avaliação, que é a criança identificar o som inicial da palavra. Ela está relacionando o elemento sonoro, mas o meu trabalho do dia a dia na sala de aula é com a habilidade 0109 e a 0113, que é ajudar a criança a comparar através dos nomes dele, quem da sala começa com o mesmo som, ou termina o mesmo som, ou palavras que tenha nomes na sala de aula que tem três pedaços, e que o pedaço do meio, que é a sílaba medial, que a gente vai falar com a criança é igual, né? Então, tá tudo dentro de relacionar elemento sonoro com a sua representação escrita. Quando a gente olha ali relacionar elemento sonoro, a gente às vezes demora a pensar que atividade eu posso fazer para a criança dar conta daquela habilidade. Aí por isso que eu trago para você. Quando a gente tem esse olhar para a BNCC, a gente já encontra ali um comando específico e a gente consegue pensar que atividade eu vou fazer para dar conta daquela habilidade da nova matriz. Tá claro, profs? Eu fico com tanta vontade de ser clara para vocês, assim, e às vezes eu vou, dou uma reta, né? Como diz meu filho, mãe se engatou uma marcha e foi embora. Mas para a gente aproveitar o tempo. Então, quando eu coloco ali ler palavras, além da criança, né, decodificar os pedaços, né, segmentar oralmente, essa criança vai ter questões, vai ter itens que essa criança vai ter que fazer a leitura e tá com outro tipo de letra que você não ensinou, não mostrou. Então, eu preciso também, para a criança ler palavras e escrever palavras, ajudar a criança a conhecer, diferenciar e relacionar letras em formato de imprensa, cursiva, maiúscula e minúscula. Entendeu, profs? Eu tenho ali na nova matriz umas habilidades ali, que dá para eu mensurar, né? Mas que dentro dessas habilidades, quando eu tento alinhar com aquelas da BNCC, que vai direcionar o meu trabalho, eu encontro ainda outras habilidades, ok? E escrever palavras. Aí eu trouxe ali uma habilidade 0204, que é ler e escrever corretamente palavras com sílabas, consoante vogal, né? Mala. Sílabas com vogal, ai, né? Sílabas com consoante, vogal, consoante, castelo, né? Com consoante, consoante e vogal, chaminé, identificando que existem vogais em todas as sílabas. Olha, profs, aqui tem uma dica maravilhosa para vocês. Trabalhar os sons das vogais com a criança adianta muito o nosso percurso. Parar um pouquinho para trabalhar esse som das vogais nas palavras ajuda muito a esse trabalho que eu vou fazer para a criança ler todas as palavras de sílabas canônicas e não canônicas, porque a criança ela vai perceber o som dessas vogais que altera dependendo, né? Que algumas vogais são nasaladas, tem esse som A, né? O A, também tem um som de an, né? Tem o som do O, do O, do ON, né? Mas que vogais que ela vai encontrar em todas as palavras. Então, aqui eu trouxe a relação das habilidades da BNCC com a nova, alinhando a nova matriz e os níveis que são cobrados, nível um, nível 2. Ok? Vamos lá.
um item, né? Um item que está relacionado ao que a gente falou agora, o que a gente tentou alinhar ali anteriormente. Antes de falar, né, da gente comentar esse item, vamos ver qual é a estrutura que um item tem. Nos encaminhamentos, eu sempre falo sobre a estrutura do item, mas eu vou falar para aqui para quem está chegando agora, né? Então, o item ele é composto, né? A gente já sabe que na avaliação tem o megafone, onde você vai ler para a criança, né? Então, o item ele é composto de um enunciado do suporte, que é esse que está aqui primeiro, ó. Observe a figura abaixo. Ele é o comando do suporte, ele é o enunciado do suporte. Quem é o suporte desse nosso item aqui? É uma imagem, uma figura de uma girafa, mas poderia ter como suporte aqui uma palavra, uma frase, um texto. Então, é o suporte. Então, ó, enunciado, suporte. Mas eu tenho aqui no segundo megafone um outro enunciado, o enunciado das alternativas. É o comando do que eu vou marcar ali, o que eu vou procurar nas alternativas. Então, eu tenho o enunciado da alternativa, tenho também as alternativas. As alternativas vão ser quatro, né? E que uma apenas vai ser o gabarito, e as três vão ser, as outras três, o distrator. Ah, Gislene, o distrator, eu já sei, eu aprendi. O distrator, quando eu fiz o Enem, a minha professora me ensinou que o distrator é para confundir a gente. Não. Não é para confundir, mas o distrator vem trazendo outras possibilidades de resposta que a criança poderia marcar dependendo do nível, da forma que ela está pensando, né? Por exemplo, aqui nós temos marque a alternativa que apresenta a sílaba inicial do animal representado na figura. Se você é da nossa plataforma Saeb Digital, esse item você vai encontrar em um dos encaminhamentos que a gente tem lá. Sim, profs. Se você está aqui que não faz parte da plataforma, você está perdendo tempo, porque lá na nossa plataforma, quinzenalmente, a gente vai conversar sobre alguns itens também com estratégias de aula para você trabalhar com a sua criança esse item, tá? Então, não perca tempo. Então, olha só. Aí a gente tem aqui, está pedindo para a gente marcar a sílaba inicial. A gente já sabe, né, do que do gabarito é o G, a letra A. Mas se a minha criança ainda não dominar esse som da letra G, lembra que a letra G ela é contextual, ela é uma letra que ela muda de som dependendo da sílaba da vogal que ela está, ou, né? Lembra que a gente falou a gente conversou sobre isso lá no início? A letra G ela muda de som, ela não é bionívoca. Então, a criança que ela ainda não sabe como começa o nome girafa, ela poderia marcar o Gi, porque tem o mesmo som. Então, se ela marcar o Gi, você já fica sabendo que essa criança ainda não identifica como se escreve girafa. Aí você vai trabalhar o que? Outras palavras na sala de aula, trazendo mais vezes essa palavra para que a memória visual dessa criança passe a reconhecer que girafa começa com G. Então, ela poderia marcar o JI, mas ela também, se ela não souber o que é a sílaba inicial, ela pode achar que eu quero que marque ali o Fá, que é a sílaba final, ou o Rá, que é a sílaba medial. Então, se ela marca uma dessas, eu vou entender que essa criança ainda não consegue, não se apropriou do que é sílaba inicial, medial e final. Percebe que quando a gente fala né, da correção pela teoria de resposta ao item, até o erro da criança te ajuda, te dá ferramentas para você pensar em intervenção, porque você vai entender como a criança está pensando e você vai ajudar, vai fazer um planejamento assertivo para ajudar a criança a compreender. Então, aqui, olha, quando é uma questão básica, né, um item básico, basicão, né? E já, se a gente for pensar, girafa é uma palavra trissílaba,
né? Então, ela está ali no nível 2, mais básica para o segundo ano, para o primeiro ano, são situações que a criança está aprendendo agora. Né? E você vai adequar o item, por isso que a gente sempre explica aqui, você vai adequar com aquilo que você está trabalhando com a criança, tá? Aonde você está. Aí eu trouxe aqui também para a gente relacionar, né, do eixo conhecimento-leitura, que é de ler frases, localizar informações explícitas. Algumas dessas habilidades aqui, profs, está lá no nível proficiente, outras no nível mais avançado, né? E como a gente vai saber isso? Olha, nível 3, ler frases com períodos simples, na ordem direta e na voz ativa. Lembra que a gente conversou? Relacionando frase ouvida ou cena apresentada na imagem com seu registro escrito. Então, ali a gente já está no nível 3, caminhando para um nível proficiente, mas ainda não é, né, proficiente, porque, né, a frase de período simples. Então, a criança que decodifica essas palavras, né, o macaco come banana, né? A gente pode considerar básico ainda para o segundo ano. Nível 4, localizar informações explícitas no final de texto muito curto. Lembra que a gente falou que curto é de 2 a 10? Então, o que seria muito curto? Né, um textinho com 3, 4, né, né? Aí a gente vai discernindo aí o que seria esse muito curto, até mesmo porque o último nível 5 é em texto curto, que pode ser de 2 a 10 que a criança pode encontrar nessa avaliação. Então, nível 3, nível 4 e nível 4 e nível 5, o que vai diferir é o tamanho do texto. No nível 3, a gente vai lembrar ali das crianças lendo frases. Aí, quais as habilidades da BNCC eu vou trabalhar para esses três níveis, né, da escala que a gente está estudando aqui? Né? Então, a habilidade 0112 da BNCC, que é reconhecer a separação das palavras na escrita por espaço em branco, que a gente pensa que é uma coisa muito fácil para a criança, mas não é tão fácil assim, porque essa criança ela já reconhece que ela escreve aquilo que fala, e muitas das vezes não fica claro esse espaço que eu dou ao falar, e essa criança acaba escrevendo a frase de forma aglutinada, né? Uma palavra, o macaco come banana junto, come banana juntinho, né? Então, para essa criança ler frase corretamente, compreendendo, ela precisa reconhecer a separação das palavras na escrita por espaço em branco. Temos a habilidade 1503, que é específica, né, de localizar informações explícitas em texto. O que é localizar informações explícitas? Aquela informação que está claro, está na superfície do texto. O menino vai olhar para o texto, vai encontrar aquela pergunta e né, provavelmente a resposta ali, né, mas ele vai precisar passear nesse texto. Né? Então, o nosso trabalho é de estar apontando esse texto, é de estar mostrando essa criança que, né, no texto a gente lê de cima para baixo, da esquerda para a direita, né? Quantas palavras tem esse texto? A gente vai precisar fazer esse trabalho na sala para ajudar a criança a localizar essas informações. Continuando, profs, ó, nível 3, nível 4, nível 5 da escala. Eu trouxe aqui as habilidades, né, da nova matriz, a que vai trabalhar nesses níveis, que é ler frase, localizar informações explícitas em texto. E agora a gente vai ver um item trabalhando isso, esse texto curto. Aqui eu trouxe um texto, né, um gênero, né, que a criança, que a gente trabalha muito com a criança do primeiro ano, a criança já cantou muito essa música, um texto que a criança sabe de cor, né, da tradição popular, né, a canoa virou. Então, leia o texto abaixo. A canoa virou, por deixá-la virar, foi por causa do Zé que não soube remar. Lembra da estrutura, enunciado? Lembra que aqui eu já não trouxe, o meu suporte não é mais a imagem, o meu suporte é o texto. Então, embaixo eu tenho no segundo megafone o enunciado das alternativas, que é o comando do que eu tenho que fazer. A canoa virou porque o Zé não sabia o quê? Virar, remar, nadar ou cantar.
Lá a gente sabe que o gabarito é remada, a alternativa B. Mas a criança vai encontrar o virar também no texto. A criança também, em algumas regiões, ele vai cantar esse texto como não soube nadar e vai marcar aqui o nadar, porque ele não vai buscar no texto a informação que ele precisa, ok? Nada é tão simples assim quando a gente pensa numa sala heterogênea, com cada criança pensando de uma forma, em um nível específico. Eu vou precisar ficar atento depois das avaliações e separar as minhas crianças em grupos, não separar em grupo na sala. Pensar nas crianças enquanto esses grupos heterogêneos, para na hora que eu for fazer o planejamento, eu não esquecer de ninguém. Eu preciso auxiliar a todos. Ok, profs? Então, continuando. Aí aqui eu já trouxe, né, o mesmo eixo. Hoje nós não vamos conversar sobre o eixo, né, de produção de texto, da escrita de texto aqui. Eu vou deixar para um outro momento, né, porque tem situações específicas ali dentro que ia demandar mais tempo, porque o nosso principal objetivo, quando a gente pensou nesse encontro, né, eu e a equipe pedagógica, é ajudar vocês a relacionar, né, alinhar, relacionar, escala, habilidade da matriz, habilidade da BNCC, porque é exatamente isso que a gente trabalha nos comandos, nos encaminhamentos que a gente manda para vocês, né, quinzenalmente. Então, vamos lá, profs. Então, aqui eu tenho nível 6, reconhecer a finalidade do texto a partir da observação dos elementos estruturais que compõem o texto, como cartaz e lista de compras. Aqui falou de um campo específico, né? Dos campos aqui, que a gente pensar num cartaz, dependendo do cartaz, né? Está ali no campo. A lista de compra, a gente sabe que é no cotidiano, mas o cartaz, de repente, não, dependendo do cartaz, né? Se for o cartaz né, a lista da chamada da sala é do cotidiano, mas dependendo do cartaz, não está no mesmo campo. Uma outra coisa que é importante a gente pensar é que na nova escala de proficiência, diferente da escala anterior, que falava muito de textos do campo do cotidiano, na nova escala, ela já passeia sobre os diferentes campos. Isso é muito importante para a gente, para a criança conhecer textos diversos na sala de aula. Nível 7, a nossa criança já precisa fazer inferência. O que é inferir? Inferir é de fazer a leitura daquilo que não está dito, não está posto no texto. Vai precisar lançar mão de conhecimentos prévios dessa criança. Então, ali, inferir informações em texto de média extensão. E no nível 8, inferir informações em texto longo. A gente poderia falar que nível 7 e nível 8 é um nível avançado para a criança. Mas fazer inferência em textos curtos, a gente já pode ajudar a criança, quando ela precisa fazer uma inferência em texto multissemiótico, daqueles que articulam linguagem verbal e não verbal, que as imagens, os recursos gráficos vão ajudar a criança a fazer essa inferência, o semblante das pessoas, ou o conhecimento que ela tem acerca daqueles personagens, vai ajudar a criança a responder. Mas eu preciso, né? A gente precisa conversar aqui. Nível 6 a gente já garante ali no nível proficiente, assim como nível 5, né? Passeando ali no nível proficiente. Nível 7 vai depender também do texto. Lembra quando a gente falou da escala, né? E da teoria de resposta ao item? Porque a escala, a unidade de medida da escala vai ser o item. Qual o grau de dificuldade daquele item? Né? Qual o esforço cognitivo que a criança tem que fazer para se definir também esses níveis, se é básico, se é proficiente, se é avançado. Então, aqui eu trouxe, né, identificar a função social dos textos que circulam, né, e vem ali das habilidades da BNCC, que circulam nos campos de vida social cotidianamente, a casa, a comunidade, a escola. Então, muitas das vezes, a criança vai identificar a função social dos textos que ela vê ali no seu cotidiano, a função social da lista de compras, a função social do bilhete,
mas ela às vezes vai ter dificuldade, porque vai estar no nível mais avançado, de um texto lá ligado dos estudos, a área de estudos do campo de estudos e pesquisa. Né? A mesma coisa, quando a gente fala que para fazer inferência, a criança precisa estabelecer relação com esses textos que vai para além do que está colocado ali, né? Vai precisar de um conhecimento que a criança tem prévio, como eu falei anteriormente, acerca, né, daquele personagem ou daquele assunto tratado ali, para ela conseguir fazer uma inferência. Aí eu trouxe também a habilidade 1504, que vai ajudar a nossa criança com esses textos multissemióticos fazer a inferência. Eu poderia trazer aqui também, acho que é o 1518 ou 1514, acho que é 1514, que também vai trabalhar esses recursos que um texto multissemiótico tem, essa leitura da imagem ali, que vai ajudar a criança a fazer inferência. Profs, deu para entender, né? Deu para a gente não, essa conversa ela não vai parar por aqui, né? Aqui o meu objetivo é fazer vocês estabelecer essa relação uma coisa com a outra, mas poderemos ter outros encontros que a gente trabalhe especificamente atividades que vão ajudar essa criança a avançar de níveis, compreender aquela habilidade da BNCC. E eu fiz questão de trazer habilidades aqui, não falando o nome, o que ela trata, pensando uma tarefa, porque na sala de aula você vai precisar pensar uma atividade, fazer o planejamento de uma aula, considerando o que está sendo pedido na habilidade da BNCC para garantir a apropriação da criança das habilidades cobradas na nova matriz. Tá bom, profs? Vocês estão vivos ainda? Estão comigo ainda, né? Qual a principal dúvida que vocês tiveram dessa conversa? Coloquem aí no chat que a equipe, né, pedagógica, né, se eu mesma não responder, a equipe pedagógica aqui da nossa comunidade vai responder a vocês, ou vai me passar, eu vou responder em outro momento, mas escrevam aí, de tudo isso que a gente conversou, qual a dúvida que vocês têm, né? Qual a maior dificuldade que vocês encontram no planejamento? Né? Como que vocês estão pensando aí no seu estado, na sua cidade, na sua escola, né? Como vocês estão pensando o planejamento, o plano de ação desse ano letivo, reconhecendo que nós temos duas avaliações estaduais muito importantes, mas também reconhecendo do todo, né, currículo que a gente que precisa ser contemplado com essa criança, contemplado no planejamento diário, tá bom? Deixa eu ver aqui. Aí eu trouxe e eu acabei copiando a mesma atividade, a mesma questão. Peraí, aqui não eu que voltei, né? Aqui voltamos. Aqui eu já trouxe. Peraí, gatinhas, vamos voltar aqui. Que deu uma. Deixa eu voltar aqui, passando para a gente voltar lá para onde eu quero mostrar a vocês um texto maior. Chegamos. Gente, ao vivo é fogo, tá? Eu não sei onde eu cliquei aqui, começou a voltar tudo. Então, quando eu falei com vocês num texto, no nível, né? 6, 7, 8. Então, quando a gente fala num texto menor, um texto multissemiótico, que é, no caso aqui, a tirinha, que a gente é um texto curto, mas que a gente pode trabalhar com a criança a inferência, né? Aqui a gente olhando, a gente já sabe, né? Porque a gente trabalha com a nossa criança, o quanto Magali é gulosa, né? Nas histórias da Mônica. E que toda história ela tenta passar a perna em alguém para comer o que o outro, o alimento que o outro está na mão. Então, isso a criança, quando a gente trabalha contando muitos quadrinhos para a criança, que a criança vai ter que ela logo vai identificar que ela quer pegar o sorvete, o picolé do Cebolinha. Então, como a gente falou anteriormente, enunciado do suporte, o suporte é a tirinha, é o nosso texto ali. Marque a alternativa com a verdadeira intenção da Magali. Lembra que eu falei?
que vai precisar dele ter um conhecimento prévio para responder essa questão, porque aqui não está falando, que é no texto, quando a criança lê, que ela quer chupar o sorvete do Cebolinha, o picolé do Cebolinha. Não dá a entender, ela está falando, Cebolinha, quer pular corda comigo? Quero. Mas cadê a corda? Não trouxe. Busca uma, enquanto isso eu seguro o seu sorvete. A gente já sabe que a danada da Magali quer chupar o sorvete dele, mas a criança não encontra essa informação aqui. Ela vai precisar fazer uma inferência. Só que aqui ela faz uma inferência num texto multissemiótico, né? Não vamos considerar ele avançado, porque dependendo do seu trabalho em sala de aula, você já deu conhecimentos para a criança, para ela, conteúdos para ela fazer essa inferência. Tá bom? Deixa eu passar por aqui para não acontecer a mesma coisa. Aí. Então, gente, eu trouxe aqui a nova escala de proficiência que eu conheci, que eu já li e já vi as diferenças que tem nela, que não tinha na outra, né? Um trabalho com mais campos de atuação, né? Fica claro o trabalho de escrita ali da palavra, da escrita do texto, desde o início, né? Então, ela teve um grau de dificuldade além da do ano passado, porque vai ser sempre assim, espera-se que a criança ela vai também passando de nível e a gente vai, e o cerco vai apertando. Eu trouxe aqui para vocês, né, lerem no material depois, mas vocês encontram essa escala de proficiência também nos graus, nos locais, né, de divulgação do INEP, do CAED, você encontra. Então, tem todo aqui, olha, os 8 níveis, vem a questão da pontuação, que não diz respeito para a nossa conversa agora, né, do menor ou maior que 700, que 800, que o que a gente precisava fazer aqui é essa comparação, é essa relação da escala da nova matriz e das habilidades da BNCC, né? E aqui está as redes, né, as redes do Saeb Digital para você entrar, para você estar sempre conversando conosco, continuando a sua formação, né, com várias dicas, aí você vai encontrar no nosso Instagram, né, os temas das próximas lives para você acompanhar, né, você vai encontrar lives que já foram realizadas no ano passado que dependendo, né, pelos nomes ali, você vai conseguir sanar algumas dúvidas que você tem. Então, os nossos canais vão ajudar nesse processo, né, de formação continuada, que é uma responsabilidade nossa enquanto professor, uma responsabilidade individual, tá bom? Eu vou ficando por aqui. Agradecendo a escuta, eu quis falar tudo direto, né? A gente nem conversou um pouco hoje, né? Fui lendo e respondendo a vocês, porque o horário aqui estava cortado e eu precisava fazer esse pano de fundo, trazendo vocês até aqui, professores. Quando eu penso, né, uma live, eu penso em quem está chegando agora, né? Que não tem essas informações, sabendo também vocês que já estão, né, aqui há mais tempo, que estão na sala de aula há mais tempo, alguns conteúdos vocês já dominam, outros vocês aproveitam essa live para dialogar com o próprio conhecimento de vocês. E isso, quando a gente ouve uma coisa que a gente já tem conhecimento, a gente já leu, a gente começa já a dialogar com os nossos conhecimentos, pensando outras possibilidades, que é esse o nosso papel aqui. Eu sempre falo isso, não é esgotar o currículo, não é esgotar o assunto, mas é fomentar em você a vontade de continuar pesquisando, de continuar conosco, tá bom? Muito obrigada pela escuta, fiquem com Deus, tá bom? E nós nos vemos no próximo encontro.